pessoal, tudo bem? Então vamos lá, dando sequência ao que a gente está trabalhando aí nas nossas aulas pela web, né? Nessa unidade a gente tá podendo apreciar a história do Miguel de Cervantes, né? Que é do Don Quixote, que é uma versão que foi feita para vocês em quadrinhos, né? Aí nós passamos também, ainda falando de quadrinhos, a gente passou ali pela história do Menino Maluquinho, né? E aí por último agora a gente já está ali na história da Mônica e do Cebolinha, né? Mas toda vez que a gente fala de história em quadrinhos, né, a gente fala lá do tipo de linguagem que é apresentada, né? A gente fala também de alguns elementos, né, alguns elementos da narrativa que tem nessas historinhas, né, alguns elementos a prof já passou para vocês em aulas anteriores, a gente já relembrou pelo Zoom, né? Mas eu acho que acaba ficando necessário a gente fazer ali a divisão certinho do tipo de linguagem que é utilizada, né? A gente sabe que toda vez que se trata de uma história em quadrinhos, né, de uma HQ, né, que é o gênero que nós estamos vendo agora, a gente sabe que tem lá o tipo de utilização de linguagem, né, com o intuito de convencer o leitor, com o intuito de divertir o leitor, né, e qual que é a relação desses textos, né, no efeito de sentido, qual que é o sentido, o que que aquilo quis trazer para o leitor, né? Foi só no quesito entretenimento, né, ou não, teve uma ironiazinha, teve uma brincadeirinha, teve alguma coisa por trás disso, né? Então, quando a gente fala de linguagem verbal e não verbal, a gente fala também dos sentidos, né? Que eles podem apresentar para a gente dentro do texto, que é isso que nós estamos vendo agora, com a HQ lá do Menino Maluquinho e também com a tirinha lá da Mônica e do Cebolinha, né? Teve toda uma situação lá, né? Teve todo um conflito, né? Na historinha da Mônica e do Cebolinha mesmo, teve lá a situação do Cebolinha estar se equilibrando lá em cima do meio-fio, e aí ele falou de uma maneira que não foi muito correta com a Mônica, e ela também agiu de uma maneira que também não foi muito correta com ele, né? Então, a prof decidiu esquematizar para vocês certinho para a gente poder relembrar, né? O uso desses sentidos, né? Os elementos certinho dentro da história em quadrinhos, tá? Então, só um pouquinho. Então, ó, quando a gente fala, né, do gênero textual história em quadrinhos, a gente precisa lembrar sempre, né, do tipo de linguagem, né? E quando a gente fala de linguagem, a gente fala de linguagem verbal e não verbal, né? Teoricamente, usa-se muito a linguagem verbal e a não verbal juntas, né? Então, a gente já vai chegar lá nesse quesito. Elas são apresentadas juntas nas histórias em quadrinhos, né? Geralmente. Ah, professora, mas vai ter história em quadrinhos que vai ter quadrinho que tem só o balãozinho, tem só alguma coisa escrita. Ou vai ter quadrinhos, professora, que tem só o desenho, que eu consigo entender a historinha pela sequência de desenhos. Com certeza, gente, existe sim, né? Não é uma regra que obrigatoriamente tem que ter tanto o balãozinho com coisinhas escritas, né? Com frases, com frases verbais, né? Ou com a maneira escrita da linguagem, e aí também o desenho. Não é regra que tem que ser desta maneira, né? Algumas vai ter só a maneira escrita, outras vai ter só o desenho, outras terão as duas juntas, né? Nas histórias em quadrinhos que a gente está vendo nessa unidade agora, todas elas a gente consegue verificar os dois tipos de linguagem, né, pessoal? Tanto a verbal quanto a não verbal. Desde lá da história do Don Quixote, né, que foi a primeira que a gente viu, depois passamos pelo Menino Maluquinho e agora a gente já está chegando ali na da Mônica e do Cebolinha. Todas essas histórias a gente trabalhou com os dois tipos de linguagem, verbal e não verbal, né? Então, só para a gente poder conceituar certinho, né? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. No caso da linguagem verbal, né? É o uso da palavra na comunicação, né? Seja na oralidade, né? Seja quando nós falamos uns com os outros, ou seja na parte escrita. Eu vou utilizar a palavra, né? Então, essa é a linguagem verbal. A prof até colocou um poeminha aqui para vocês poderem analisar, né? Um poeminha do Bertoldi, né? Um poeminha que a prof gosta bastante. E essa é a forma utilizada da palavra na comunicação. Então, ele utilizou o Bertoldi, né? Que é o autor desse poema. Ele utilizou a palavra para expor aqueles prazeres da vida, né? Digamos assim, aquelas coisas que ele acha importante, aquelas coisas que ele acha que vale a pena na vida. Então, ele utilizou a palavra para poder expressar tudo isso, né? E aí, isso vai estar sempre relacionado à linguagem verbal. Então, eu não tenho nenhum outro signo aqui, nenhum código, nenhum desenho. Eu tenho apenas palavras, né? Palavras que formam os versos do poema do Bertoldi. Tá, gente? Então, isso, linguagem verbal. Depois, a gente tem a linguagem não verbal. No caso da linguagem não verbal, se lá na verbal eu utilizo a palavra para comunicação, né? Na não verbal, né? É o não usar a palavra. Então, eu não utilizo a palavra
Em lugar nenhum. Eu utilizo desenhos, eu utilizo imagens, eu utilizo códigos, né? Algumas coisas assim, mas que não tem nada a ver com a palavra. Então, a Pro colocou aqui um exemplo bem comum para vocês, né? Que são né, os emojis, né? As carinhas que a gente utiliza ali, né? Nas nossas mídias sociais, né? Coloquei aqui também uma imagem, né? Da Mona Lisa, uma pintura, né? E por último, coloquei um código aqui, né? Uma placa, né? Uma placa de que algo é proibido, digamos assim. Então, em todos eles, a gente consegue entender um sentido, né? Tem um porquê de todos eles. A gente precisa analisar um a um, mas a gente consegue verificar que tem um sentido. E não tem nada escrito em lugar nenhum, né? A gente só analisa. Então, por exemplo, você vai mandar uma mensagenzinha, né? No WhatsApp para um amigo, por exemplo. O amigo contou alguma coisa muito interessante, né? Para você. E que ao mesmo tempo você ficou assustado com o que o amigo contou, com o que o amigo disse, né? Aí você vai colocar lá o emoji, né? A carinha de assustado, por exemplo, né? Ou você não gostou, você ficou triste, né? Coloca uma carinha com a boquinha virada para baixo, ele tá triste, não gostou do que o coleguinha falou, alguma coisa assim, né? Por exemplo, né? Tô na praia, tô curtindo. Coloca ali uma carinha com óculos de sol, tá tudo bem, tá tudo, né? Tô aproveitando. Então, quando a gente fala da linguagem não verbal, é a maneira de se comunicar, né? Das pessoas se comunicarem sem que tenha palavras, sem que tenha coisas escritas, né? A gente consegue interpretar por uma imagem, a gente consegue interpretar por uma placa, né? De uma maneira que eu consigo entender, tem sentido aquilo que eu disse, né? E eu não precisei usar a palavra. Isso é o que a gente fala, que a gente chama de linguagem não verbal. Depois, por último, né? Aí veio o caso que a gente já está utilizando aqui nas nossas aulas do Zoom, que é a linguagem mista. Gente, se na verbal eu tenho a palavra, na não verbal eu não tenho palavra, eu tenho imagens, tenho desenhos, né? Na mista, gente, na mista é quando eu consigo misturar as duas. Essa é a linha de raciocínio, né? Que geralmente é utilizado nas HQs que a gente tem visto aí nas nossas aulas do Zoom, né? Que é quando eu consigo misturar as duas. Então, eu tenho uma historinha aqui, né? Do menininho, né? O pai chega em casa do trabalho, né? E aí diz para ele, né? O menino pergunta, né? Na verdade, o pai diz, né? Estar sem emprego me deixa triste, filho, né? E daí o menino responde, não fica assim. Não fique, papai, né? O senhor não está sozinho. Cada dia há mais pessoas como você. Então, ele acaba fazendo uma brincadeirinha aqui no final, né? Tipo, na verdade, ele não tem noção, né? Da tristeza ali que o pai está sentindo, ele não tem noção de qual seria a importância do emprego. E ele acaba dizendo, pai, tá tudo bem. Cada dia tem mais gente como você. Ele acaba usando ali uma piadinha para tentar melhorar, né, a tristeza do pai. Então, nesse caso aqui, qual que seria o sentido, né? Ele acaba tentando consolar, né? No sentido de dizer, pai, tá tudo bem, né? Não é só o senhor que está passando por isso, né? Então, essa é a linha de raciocínio. E aí, aqui a gente tem a linguagem mista, né? Eu tenho a imagem do menininho, a imagem do bichinho, né? Aqui do sapinho, tenho a imagem do papai, né? E eu tenho também as falas, né? Dos dois. Então, isso aqui eu tenho uma linguagem mista. Mista vem de misturar. É quando, né? Quando as duas linguagens se misturam. Beleza? Então, assim, gente, a linguagem, né? Ela constitui-se de elementos verbais e não verbais, né? E são instituídos pela sociedade para a interação entre as pessoas, né? Para que as pessoas consigam se comunicar. É claro que aí vai depender sempre de cada bagagem, vai depender sempre de cada conhecimento, vai depender sempre, né, do ambiente dessa comunicação, né? Algumas piadinhas, por exemplo, elas só são entendidas quando a pessoa, por exemplo, conhece aquele assunto, sabe o que está acontecendo, já leu alguma coisa na internet, né? Senão, às vezes, a piadinha acaba ficando ou, né, o desenho acaba ficando vago, às vezes a pessoa acaba não entendendo. Então, sempre vai depender, né, do nosso ambiente de convívio. Mas a intenção sempre da linguagem verbal e não verbal é promover essa interação, é promover essa comunicação entre a sociedade. Tá bom, pessoal? Então, para a gente reforçar aqui, né, resumindo, né, linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação. Linguagem não verbal é o não uso da palavra, né? É o não usar a palavra, né? E a linguagem mista é a união das duas, é quando eu consigo misturar as duas, é quando as duas se fazem presentes, né? Por exemplo, o HQ, que é o gênero textual que nós estamos vendo agora, né, pessoal? No HQ isso fica bem claro pra gente. Geralmente a gente tem lá o personagem, né? A gente tem o personagem que está contracenando com ele, né? Esses quesitos personagem a gente já viu nas aulas anteriores, né? E aí a gente tem também os balãozinhos, né? A historinha, o que acontece
como um todo dentro da historinha. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço para vocês, né? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!